a gente fala sobre investir em ações, uma das perguntas mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis é como saber se uma empresa ainda vale a pena. É comum que os investidores comprem ações confiando em um bom histórico ou em um momento favorável, mas com o tempo o cenário muda. Os resultados oscilam, as estratégias internas se transformam, crises afetam setores inteiros e, de repente, aquela empresa que parecia promissora já não entrega os mesmos resultados. A questão é que, na prática, essa avaliação exige uma análise profunda que vai muito além de olhar apenas para o preço atual da ação. O grande erro que muitos investidores cometem é confundir preço com valor. Uma ação pode cair 30% em poucos meses, mas ainda assim continuar sendo uma excelente empresa, com fundamentos sólidos e um potencial de crescimento no longo prazo. Por outro lado, uma ação que se valorizou pode estar cara demais em relação ao que a companhia realmente entrega. O preço reflete o humor do mercado, mas o valor de uma empresa está nos seus resultados, na gestão, na competitividade e na capacidade de gerar lucro consistente. Por isso, a pergunta correta não é quanto a ação vale hoje, mas sim a empresa ainda entrega valor para mim como acionista? E para responder essa pergunta com segurança, é necessário ter uma visão completa dos números. Falar de fundamentos significa analisar o faturamento, o lucro líquido, a evolução do patrimônio, os índices de liquidez e a estrutura de dívidas, além do retorno sobre capital investido. E mais do que isso, é preciso observar a consistência. Uma empresa que cresce um trimestre e cai no seguinte pode não ter um modelo de negócio sustentável. E o mesmo vale para o pagamento de proventos. Os dividendos altos podem parecer atraentes, mas se o lucro não acompanha, isso pode indicar fragilidade e risco no longo prazo. Essa análise detalhada é o que separa o investidor estratégico daquele que apenas reage às variações do mercado. O problema é que, na prática, acompanhar tudo isso manualmente é quase impossível. Cada empresa divulga os seus balanços trimestrais com centenas de informações, existem índices, notas explicativas, indicadores setoriais, alterações contábeis. E para quem tem uma carteira com diversas ações, o trabalho de compilar, comparar e interpretar esses dados consome tempo, energia e muitas vezes leva a erros de avaliação. E é justamente nesse ponto que o acionista net se torna indispensável, porque o sistema organiza e interpreta todos os dados financeiros das empresas da bolsa de forma automática, oferecendo ao acionista uma visão clara e precisa sobre os fundamentos de cada ativo. Em vez de passar horas baixando relatórios, conferindo números e montando planilhas, o investidor encontra no Acionista Net todos os indicadores fundamentais prontos para consulta. Quer saber se a dívida de uma empresa está aumentando de forma preocupante? Tá lá. Quer verificar se o lucro líquido tem caído trimestre após trimestre? Também tá lá. Quer comparar o histórico de dividendos pagos com o crescimento do patrimônio? Também tá lá. Tudo consolidado, atualizado e apresentado de maneira que qualquer acionista, mesmo com pouco tempo disponível, consiga tomar decisões embasadas. E essa clareza permite que você diferencie os ruídos do mercado das mudanças estruturais de uma empresa. Quando o preço cai, o sistema ajuda a entender se isso é uma oportunidade ou um alerta. Se os fundamentos continuam sólidos e os lucros estão crescendo, a queda pode ser apenas um reflexo de curto prazo. É uma oportunidade de aumentar a posição. Por outro lado, se os números mostram uma deterioração real, você identifica cedo que é hora de rever a estratégia e talvez reduzir a exposição. Essa diferença de leitura baseada em dados confiáveis pode representar anos de vantagem sobre investidores que ainda tomam decisões no escuro. E tudo isso acontece sem que você precise ter um trabalho manual sequer. O Acionista Net não só centraliza os dados, mas interpreta o impacto deles diretamente na sua carteira. Ele atualiza automaticamente os seus cálculos de preço médio, avalia a participação dos proventos no seu retorno e mostra com clareza quais empresas do seu portfólio realmente estão entregando resultado e quais estão ficando para trás. O acionista não precisa ser um analista financeiro. O sistema faz isso por ele com precisão e agilidade. Em um mercado cada vez mais competitivo e volátil, não basta só saber onde investir. É preciso saber quando continuar investindo e quando é hora de mudar a rota. A diferença entre um investidor amador e um investidor profissional não está na quantidade de tempo que ele dedica, mas sim na qualidade das informações que ele utiliza para tomar decisões.
Quem investe com dados completos, atualizados e bem organizados está sempre um passo à frente. E quem investe com achismos ou informações fragmentadas está sempre reagindo. Saber se uma empresa ainda vale a pena não precisa ser um desafio. Com o Acionista Net, essa resposta está a um clique de distância, e você não precisa mais acompanhar dezenas de relatórios, perder tempo com cálculos manuais ou se preocupar com detalhes contábeis complexos. O sistema entrega tudo pronto: indicadores, evolução dos resultados, comparativos setoriais e o impacto direto dessas informações no desempenho da sua carteira. É uma informação de alta qualidade, disponível instantaneamente para quem quiser investir com eficiência e inteligência.